Salve, salve, galerinha, muito boa noite, muito axé, muita luz, muitas bênçãos para todos nós. Alô você de Jerumenha, alô galera de Alvorada do Gurgueia, alô você de Coronel José Dias, alô você que nos assiste pelas ondas do canal Educação, pela plataforma, pelo YouTube. Se tiver no YouTube, vai colocando aí os comentários, as críticas, as contribuições, as indagações, as dúvidas sobre a temática abordada aqui na sala, para a gente ter um feedback, um vai e volta, de forma mais interativa com o nosso alunado e também com os nossos polos. Você que está aí em Conceição do Canindé, boa noite, tia. Você que está aí em Jerumenha, galera de Alvorada do Gurgueia. Alvorada, esse período de dia é quente, muito quente. E de noite faz um friozinho bom, rapaz. Friozinho bom, viu? Vamos começar? Vamos começar, galerinha? Olha, semana passada nós já vimos a parte number 1 sobre o ciclo do ouro, sobre a exploração do ouro, lá na época que o Brasil era colônia de Portugal. Tá aí, olha. E hoje nós vamos dar um continuation sobre essa temática. Na realidade, hoje, principalmente, as transformações aqui na terra tupiniquim, as transformações na América Portuguesa, resultantes da exploração do ouro no século XVIII, nos anos 1700. É a corrida do ouro na terra tupiniquim. De boa? Tá aí a idade do ouro, esse slide mostrando alguns elementos importantes da exploração do ouro na região das Minas Gerais. Oh, Minas Gerais! Essa temática que nós vamos ver, já vimos essa abertura na semana passada, que aí na realidade é um generalization. O ouro foi descoberto num cenário de crise da atividade açucareira. Quem descobriu o ouro foram os bandidos de São Paulo, os bandeirantes paulistas, que buscavam riquezas. Na realidade, nesse cenário de crise do açúcar, os sertões era potencial região de riquezas. E aí vai descobrir-se o ouro, vai ter uma febre do ouro, massa. Vai ter a ocupação das áreas do interior, massa. Minas vai dar um nó no Brasil, massa. A uma urbanização do interior. Haja vista que as nossas cidades basicamente eram no litoral. E aí elas começam a ser construídas também no interior, por causa do ouro. Minas não tem litoral. Que potencializa o mercado interno e que vai forçar a coroa portuguesa transferir a capital de Salvador, Bahia, território africano, baiano sou eu, é você. Transferiu-se de Salvador para o Rio de Janeiro. 2 impostos, o quinto dos infernos, lembra da expressão da Carlota Joaquina? E a derrama, Senhor, derrama, Senhor. Nessa imagem ao fundo você vê um escravo encontrando uma pepita de diamante e tem um fiscal averiguando, né? Galerinha, nas minas não tinha só ouro, tinha também diamantes. Aí, Vila Rica, que eu nunca ouvi falar, Vila Rica. Vila Rica de Ouro Preto, porque o ouro explorado na região de Vila Rica, ele tinha uma crosta que encobria a parte do ouro, era uma crostas preta, o ouro preto. Galerinha. Olha aí alguns elementos já que nós vamos abordar na aula de hoje. Ó. Olha aí, ó. Eu já estou colocando para você um mapa da terra tupiniquim no século XVI. Veja que a atividade se relaciona, ou se resume à exploração do pau-brasil e a atividade do açúcar. O gado era pouquinho. Século XVII, o gado começa a interiorizar, ele que chega ao Piauí. Na aula de aprofundamento, nós vamos abordar essa temática. Na 4ª aula de hoje, nós abordaremos essa temática. Aqui você teve uma pequena exploração do ouro no finalzinho, né, do século XVII, mas no século XVIII a parte vermelha ela se destaca. E claro, as setazinhas
Essas setas são os caminhos. Essas setas são os caminhos. E eu já vou lhe dizer que Minas dá um nó no Brasil. Olha o nome aí, ó. Minas dá um nó no Brasil, interligando várias regiões. Na realidade, pela primeira vez, nós vamos ter uma região que vai aglutinar, que vai integrar. Porque até o século XVIII você produzia voltado para o mercado alienígena, para o mercado externo. Agora vai valer a pena criar gado e vender nas minas. Ah, papai! O ciclo do ouro. Vamos ver as mudanças na colônia? Um incremento do mercado interno. Ou seja, Minas deu um nó no território do Brasil. Que nó? Interligando, amarrando várias regiões a um comércio para a região das Minas. Perfeito? Coloquei assim, ó. Passou a haver dessa forma um maior contato entre as regiões, que até então eram muito isoladas. Olha no mapazinho aí, olha aí, ó. Eu vou vender gado lá de Oeiras. Olha aí, Oeiras, ó. Eu vou vender gado de Oeiras para onde? Para a região mais rica. Subiu o curso do Velho Chico, ó, para a região das Minas. Galerinha. Minas deu um nó no Brasil. E claro, teve um boom populacional, não tem como você não perceber que ocorreu um incremento da população, o próprio crescimento vegetativo, natural, mas também a entrada de escravizados, muitos escravizados, e de portugueses que vieram tentar a sorte aqui no Brasil. Então nós vamos ter um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. De novo, do Nordeste para o Sudeste. Perfeitinho? E também, olha, a capital vai ser transferida de Salvador para o Rio. Tio, por que para o Rio? Porque a atividade do açúcar está em decadência, está em crise. E o ouro está em ascensão. Mas não foi só por isso, é porque o governo português vai fazer uma fiscalização, vai olhar de forma mais detalhada, vai olhar e fiscalizar melhor a região das Minas. Por isso, a capital foi transferida de Salvador, Bahia, para o Rio de Janeiro, continua lindo. Na realidade, transferir para o Rio, porque o Rio é mais próximo às Minas, perfeito? Vou deixar aí para a galera fazer um print. Galerinha, fazer o print. Vamos printar, tá? Na hora de printar. Ok, galera. Ok, de boa. Olha o famoso Tratado de Methuen. Eu já dei uma pincelada nele em outra aula. Que o Portugal fez um acordo com a Inglaterra, que era o seguinte: Portugal vai vender para os ingleses vinho, sem os ingleses cobrar imposto. É uma espécie de acordo de livre comércio, entre aspas. E a Inglaterra vai vender tecidos para Portugal. O problema é que a Inglaterra tinha suas próprias vinícolas. E Portugal não tinha fábrica de tecido. Ó céu, ó vida, ó azar. Então Portugal vai vender 10x
e Portugal vai comprar 25x. Então, a balança de comércio da Inglaterra em relação a Portugal, a portuguesa era deficitária. De novo, a portuguesa era deficitária. Como é que Portugal pagava essa diferença de 25 para 10? Com o ouro do Brasil. Então, o ouro deixou buracos no Brasil, porque ele é escavado aqui. Deixou palácios em Portugal, porque os portugueses pegavam o ourozão do Brasil, construíram igrejas, conventos, palácios. E os ingleses faziam indústria. Ah, papai! E a Inglaterra construía fábricas, galera de Jerumenha. Fábricas, galera de Jerumenha. Olha o crescimento, olha o boom populacional, olha. Olha a população em 1700, quando começou a exploração do ouro, olha aí, ó. Olha a população um século depois, ó. Olha a população um século depois, ó. Multiplicou 11 vezes. 11 vezes em 100 anos. Eu vou repetir, eu sei que parte desse crescimento populacional foi principalmente por causa da entrada de portugueses que vieram, foi por causa da entrada de escravizados africanos que vieram, mas também o crescimento natural da população. Perfeito? Visto isso, mudanças na colônia. Primeiro, galerinha, altera o quadro que era um Brasil economicamente, predominantemente agrário, rural. Surgem mais vilas e cidades, principalmente nas Minas. Nas Minas, e lembre que Minas não é litoral. É interior, é no meio do mato, viu? Há uma importação e uma circulação também de ideias que vêm da Europa, principalmente as ideias do iluminismo. De novo, começam a chegar na colônia as ideias questionadoras. Então não tem como, daqui a pouco vai ter a Inconfidência Mineira, influenciada pelas ideias iluministas, pelas ideias questionadoras, pelas ideias liberais de liberar o Brasil das amarras de Portugal. Mas ainda também na arte, ó, com o barroco, aí tem a figura do meu amigo Aleijadinho, muito importante, na literatura, o arcadismo. Comparado ao mundo do açúcar, comparando a sociedade açucareira, essa é muito mais complexa e diferenciada. De novo, muito mais complexa e diferenciada, muito mais urbana e imóvel. Tio, mas eu já vi imagens das minas, os exploradores, os escravos, lá no garimpo. Eu sei, mas terminou ali, eles voltam para casa. Terminou, eles voltam para as cidades. É uma sociedade mais urbana e que tem uma mobilidade maior. Haja vista que a quantidade de alforrias, de negros que conseguiam se libertar nas minas, se comparado com o Nordeste do açúcar, nem comparison. E claro, tem autor que diz, havia uma democracia socioeconômica maior nas minas que no açúcar. É vero, é verdade, é verossímil. Vou mostrar a imagem aí, ó. Chica da Silva, que era escrava, foi alforriada e passou a ser, sim, reconhecida nas minas. Foi mesmo, foi. Então, o mundo das minas é um mundo mais urbano, que tem uma mobilidade maior e que tem uma sociedade muito mais complexa, muito mais heterogênea do que a sociedade do açúcar. Perfeito? Deixa R$1 aí na tela, velho, por favor.
Ok. Você foi. Então eu estou colocando aqui, galerinha, meio que resumindo o que é que nós estamos abordando, Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa, terra do caju, capital do caju, da cajuína e do doce. É que eu conheço, viu? Fica na BR-020 em direção a Fortal, Fortaleza. Alô, Santa Cruz do Piauí, boa noite para a galera de Santa Cruz. Nós estamos abordando, galerinha, a temática de algumas das consequências das transformações resultantes da exploração do ouro no século XVIII. Eu vou botar aqui, ó, consequências da mineração, século XVIII, os anos 1700. Primeiro eu estou colocando que vai haver uma transferência gradativa do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Então, o primeiro foi o ouro, depois do ouro vem o ciclo do café e depois, claro, a indústria e o comércio. Então, aos pouquinhos, o Nordeste vai perdendo a importância de cerne, de maior centro econômico do território do Brasil. E por isso perde também o status de capítola, porque a capital foi transferida de Salvador para o Rio. Mais uma vez, o Rio está mais próximo à região das Minas. Olha aí, ó. O Rio de Janeiro está mais próximo à região exploradora do ouro. Então, aumentaria a fiscalização. Além do mais, o Porto do Rio passou a ter essa dinâmica todinha aí, olha. Onde é que mais vem escravos? Da África. Onde é que aporta agora os escravos vindo da África? No Rio. E aí nós temos uma colônia que tem esse aumento populacional, como ele disse, de 11 vezes em um século. É um boom populacional, um mega crescimento. E ele vai intensificar o mercado interno, até porque cria-se um mercado consumidor aqui dentro. Antes a população era diminuta, não valia muito a pena você produzir muito aqui dentro para o mercado brasileiro. Então, aos pouquinhos, vai valer a pena. Olha aí, ó. Olha o gado do Nordeste, olha o gado do Nordeste, ó. Subindo o Velho Chico, ó. Ah, papai, para as Minas. E claro, Minas Gerais não tem litoral, é uma região de interior. Então nós vamos ter uma urbanização das Minas. Vou botar o nome de algumas. Vila Rica de Ouro Preto, Sabará, Mariana, São João del Rei, São João del Rei, Diamantina. Olha o nome das cidades charmosas que surgem onde? No interior. Minas não tem praia. Minas não tem praia, não tem litoral. E aí, ó, é uma sociedade mais diversificada, mais urbana, que tinha maior possibilidade de mobilidade. Então, você vai dizer que é uma sociedade que tem um verniz mais democrático e que muitas vezes os filhos da elite das Minas iam estudar onde? Nas Europa, em Portugal. Alguns deles depois vão para Paris et la François. Paris et la François, tia. Ah, papai. Ei, galerinha. E aí um destaque na cultura, o Aleijadinho, um grande mestre, né? Um mestre Ataíde também, mas o Aleijadinho, que era um monstro, né? Autodidata. Notadamente, a mão de obra das Minas era principalmente os escravos vindo da Costa da Mina. Costa da Mina ou Costa do Ouro. Da Costa da Guiné, que eram escravos que já tinham conhecimento, vamos dizer, técnico na atividade do garimpo. E isso passou a ser muito utilizado na exploração do ouro no Brasil. Perfeito? Temática deveras importante aí, com 1 minuto na tela para a galera de Santa Cruz do Piauí também tomar nota.
Vamos lá, povo. O comércio com a região das Minas. O que é que se vendia para as Minas? Artigos de luxo que vinha de onde? Da Europa. Muitos deles vinham da França. Eram importados de Portugal, mas os portugueses compravam de quem? De La François. Gado e couro do Brasil, muitos alimentos do Brasil, escravos do continente africano, ferramentas, sal é do Brasil, mas ferramentas vinham da Inglaterra. Trigo, de São Paulo, mortadela, de São Paulo, carne de charque do Nordeste e do Rio Grande do Sul, tecidos e chapéus ingleses, animais, burros do Rio Grande do Sul, feijão da região Norte. Então você está vendo que a região das Minas quase não produzia nada, porque você disse que lá tem uma atividade econômica especializada. De novo, porque havia uma atividade econômica que especializou só no ouro e não produzia nada, tudo vinha de fora, então tudo vai ser caro, claro. Olha aí os tropeiros saindo do Rio Grande do Sul, primeiro parava em Sorocaba, em São Paulo, que se tornou uma importante vila, entreposto de comércio, e depois eles iam vender as mercadorias na região das Minas, os famosos tropeiros. E das Minas também, os tropeiros adentravam para os sertões, para o Goiás, para o Mato Grosso, Cuiabá. Olha aí, urbanização, as igrejas majestosas e lá por trás as serras mineiras, famosas serras mineiras, para a gente chegar na sociedade das Minas, olha. Tem uma elite das Minas no topo, tem uma camada média que lá no mundo do açúcar quase não tinha, tem os desclassificados do ouro, olha aí, ó, os desclassificados do ouro e uma grande quantidade de escravizados. Quem era a elite? Os donos das minas, as autoridades régias, os grandes mineradores, as autoridades portuguesas, classe média, padres, garimpeiros, artesãos, oficiais, comerciantes, tropeiros, prostitutas e etc. Homens pobres livres, são os desclassificados do ouro. Faziam faiscagens, serviços de qualidade duvidosa, às vezes pistolagem e os escravizados. Nessa imagem de Jean-Baptiste Debré, você vê pessoas que estão em direção às minas, que são os famosos tropeiros. Os famosos tropeiros, alguns deles tinham escravos, como você vê na imagem. Ó. Tá aí a Sociedade das Minas, os mineiros numa venda, massa. Festa da Rainha nas Minas, massa. E tá aí algumas das obras do grande meu amigo Aleijadinho, meu amigo Aleijadinho. A Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, massa. A de São Francisco em São João del Rei, não menos suntuosa. Está aí as esculturas feitas pelo Aleijadinho. Lembre-se que o Aleijadinho não passou pela escola clássica, não foi nas Europa, era só o que ele ouvia falar, viu? Massa, galerinha, massa. Está aí a Última Ceia, baseada em algumas imagens que ele conhecia. Notadamente, não havia fotografia da Última Ceia de Leonardo da Vinci, mas está mostrando aí o beijo de Judas, do traidor, massa essa imagem. E aí nós tivemos alguns conflitos nas minas. Guerra dos Mamboabas. Os Mamboabas eram os estrangeiros. Os bandeirantes paulistas queriam exclusividade na exploração do ouro. Ixi, Maria! Queria Emboabas. Emboabas. Emboaba é o nome de uma ave que tem na região das Minas, que eram as pernas de plumas. Era uma denominação pejorativa que os bandeirantes faziam aos portugueses, que vinham com botas de cano alto. E os bandeirantes muitas vezes andavam descalços, né? Vai ser o Manuel Borba Gato, líder paulista,
e o Manuel Nunes Viana, vinda da Bahia, líder dos portugueses. Motivação, tudo nas minas era abastecido por gente que vinha de fora e vendia caro. E 2, porque os bandeirantes queriam exclusividade na exploração do ouro das minas. Aí um evento importante, o famoso Capão da Traição, quando 300 paulistas foram executados na tentativa de negociação de paz. Vai resultar Portugal punir São Paulo, separando São Paulo das minas do ouro, na realidade da capitania do Rio de Janeiro, e os paulistas, depois de proibidos nas minas, vão descobrir ouro em outras partes. Vão descobrir ouro no território do Goiás, o famoso Anhanguera, e também na região do Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Então está aí um conflito ocorrido por motivação do ouro. A guerra dos mamboabas, dos emboabas. Deixa R$1 aí na tela, por favor. Ok, meu rei. Vou passar imagens, galerinha. Vou passar imagens. Olha aí os bandeirantes paulistas, a banda de São Paulo, versus os mamboabas, os pés de pluma. É uma ave da região das Minas, viu? Os mamboabas, os estrangeiros. Outro conflito foi a chamada Revolta de Vila Rica. Professor, não está anotado Revolta de Vila Rica. Revolta de Filipe dos Santos, a mesma coisinha. Na verdade, a coroa portuguesa resolveu apertar o cerco sobre os traficantes, sobre os que não queriam pagar impostos, os sonegadores, e decidiu instalar as casas de fundição, caraúbas. Casas de fundição, caraúbas. Todo o ouro encontrado das minas deveria ser levado para ser quintado, fundido e pagar o imposto a Portugal. A ideia é ampliar o controle da coroa portuguesa e evitar a sonegação fiscal. Aí um tropeiro, um minerador chamado Filipe dos Santos disse, eu não aceito, eu estou indignado. Denunciou a corrupção que havia dos funcionários portugueses. Meu Deus, já havia naquela época. A inflação, que era alta, porque quase tudo vinha de fora e tudo era muito caro, e exigiu o fim das casas de fundição. Ora, a coroa portuguesa mandou dar um fatality nele. Fatality! Foi. A coroa portuguesa mandou dar um fatality. Se fosse da... Vixe, como é o nome da cantora, rapaz? Diana. Fosse a Diana, era fatalidade... O amor surge tão de repente, é uma fatalidade. Mandou executar o famoso Filipe dos Santos, quem já leu sobre ele foi enforcado e os 4 membros foram amarrados em cavalos, em cavaleiros, que puxaram até desmembrar os 4 membros do meu amigo Filipe dos Santos.
Belezinha? Deixa R$1 aí na tela, per favore, em italiano. Per favore, em italiano. Aos vivos e a cores. Olha aí a imagem da execução do famoso Felipe dos Santos. É absurdo, né, galerinha? Absurdo. E aí, para a gente fechar a nossa atividade de hoje, tem a tarefinha de casa e tem também, claro, as nossas questões. Primeiro, alguns historiadores descrevem que a exploração do ouro no século XVIII resultou em Minas dá um nó no Brasil. Explique essa frase. Se fosse uma questão de prova, essa seria uma das escolhidas, né? Aspectos diferenciadores entre as sociedades do açúcar e das minas. Opa, importante também. Expor uma das motivações de a coroa portuguesa, a coroa portugália, transferir a capital do Brasil de Salvador, Bahia, para o Rio. Por que é que a coroa decidiu transferir de Sal para o Rio, Santa Cruz? E para fechar, pode-se afirmar que a região das Minas era um barril de pólvora prestes a explodir? Ixi, Maria! Aí pode ser relacionado às revoltas ocorridas nas Minas. Vão ser 3. A Guerra dos Mamboabas, a Revolta de Felipe dos Santos e a Inconfidência Mineira. Vai ser um movimento ocorrido nas Minas. Vai ser um movimento ocorrido nas Minas separatista. Faça o print, galera de Caridade, galera de Jerumenha, de Alvorada. Boa noite, Alvorada. Boa noite, Caraúbas. Caraúbas. Galera de Santa Cruz do Piauí. Vou passar. O escultor Antônio Francisco de Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, é o autor dos 12 apóstolos, dos 12 profetas bíblicos na cidade mineira de Conganhas do Campo. Conganhas do Campo. Sobre o contexto histórico em que viveu Aleijadinho, é correto afirmar que foi qual o período? Qual é o período em que viveu meu amigo Aleijadinho? Galerinha, você sabe que o Aleijadinho tinha um problema nas mãos, né? Nos membros. E aí, galerinha, qual é o período? Eu vou fazer essa daqui porque ela está mais fácil e direta. Foi o período em que nós éramos colônia de Portugal e do apogeu da mineração, região das Minas, colônia de Portugal, apogeu da mineração, portanto, letra A,
de aprovado. Não vou nem analisar as outras, haja vista que de cara, letra A. Vixe, mas essa é grande. Vou procurar outra. Da riqueza extraída das minas, quase tudo ia para a metrópole, onde se consumia em gastos suntuários, construções monumentais como o convento de Mafra e igrejas, no pagamento de importações de que Portugal necessitava. Quais eram as importações que Portugal necessitava? Poucos foram os privilegiados que enriqueceram da capitania do ouro, e insignificantes os efeitos produtivos gerados pela mineração de um lado e do outro do Atlântico, no Brasil ou em Portugal. Opulência e miséria das minas. A partir do fragmento e dos seus conhecimentos, é correto afirmar que a mineração tupiniquim no século XVIII, de novo, cadê galerinha de caridade, cadê Jeromenha? Alô, você de Eliseu Martins, boa noite, Eliseu Martins, terra boa, viu? É porta de entrada da região do Gurgueia. Beleza, vamos lá. A mineração permitiu a construção de obras faraônicas em Portugal e determinou a eliminação da miséria no Brasil. Se cesse. Estimulou a economia colonial. É verdade. Ampliando a produção de manufaturados, não, porque nós éramos proibidos. Éramos proibidos de produzir manufaturados aqui, tinha que vir de Portugal. Promoveu um maior equilíbrio social, pode ser, e facilitou a muitos escravos a alforria e a riqueza? Aí é absurdo, né, galerinha? Aí é absurdo. Gerou grandes recursos que foram consumidos em Portugal ou acabaram nos cofres ingleses, galerinha. O ouro deixou buracos no Brasil. Palácios em Portugal. E indústrias na Inglaterra. Papai! Indiretamente, o ouro tupiniquim foi parar onde? Na Revolução Industrial Inglesa. Perfeito? Portanto, na questão 29, letra A de aprovados. Não fique triste. Beleza. Ainda dá tempo mais um ainda? Derrota. Dá tempo não, era uma questão grande. Mas tá bom, eu acho que deu para dar uma esclarecida boa com essa temática sobre as transformações no Brasil resultantes da exploração do ouro lá no século XVIII, nos anos 1700. De boa? Aqui com a presença da tia Socorro, fazendo a interpretação na forma de Libras, para todo o Piaguaí, desejando, uma boa noite. Lembrar que eu tenho um quarto horário, viu, galerinha? É a aula de aprofundamento e nós vamos trazer para cá, para o Pi, produzindo gado para abastecer para as minas. Bacaninha? Um cheiro, um abraço, até o quarto horário.